Um muito comum que, quando a gente tenta pensar no fim do mundo, a nossa mente vai direto para aquelas imagens bem clássicas e grandiosas de cinema, sabe? Ah, com certeza. Imagens de alto orçamento, né? Exato, tipo um meteoro gigante cruzando o céu em chamas, uma explosão nuclear repentina iluminando a noite toda, ou sei lá, até hordas de zumbis correndo pelas ruas de uma metrópole. É. Nós fomos muito treinados culturalmente para esperar que o apocalipse seja um evento espetacular. Sim, algo barulhento, extremamente rápido e inconfundível. Ninguém tem dúvida de que o mundo acabou. Pois é, a gente espera algo que rasgue o tecido do tempo e divida a história de forma muito clara entre um antes e um depois. Como se houvesse um momento exato em que tudo simplesmente para. Mas, e se a realidade for muito mais sutil do que isso? E se o fim do mundo não for uma grande explosão, mas sim uma série interminável de planilhas de Excel com números avermelhados? Reuniões executivas adiadas, né? Isso, uma burocracia tão, mas tão exaustiva que suga a nossa vontade de viver. E na discussão de hoje, nós vamos mergulhar nas páginas de Inferno-Livro 1. Uma obra fantástica do autor Sérgio Pioli. Sim, um texto de ficção fascinante que foi publicado em 2026, mas que retrata de forma cirúrgica os anos de 2035 e 2036. E a premissa fundamental desse material olha, é absolutamente arrepiante. É de dar calafrios, porque a tese do autor é que o colapso da humanidade não acontece porque o mundo para de funcionar. O inferno começa justamente porque o mundo continua a funcionar. Esse é o ponto-chave. Sim. Só que ele funciona através de uma degradação lenta, exaustiva e profundamente burocrática. Uma degradação que excede por completo a capacidade humana de compreender e de consertar o sistema. É uma mudança de paradigma literário-sociológico brilhante, na verdade. Pioli nos mostra como os grandes desastres perdem rapidamente o status de crise emergencial. Perdem o peso, né? Seja extremo climático, colapso sanitário ou tensão geopolítica contínua. Exatamente, eles deixam de ser manchetes urgentes e passam a ser administrados como uma mera rotina burocrática. A obra nos apresenta, por exemplo, trechos de relatórios globais de inteligência do ano de 2035. E a linguagem desses relatórios é assustadora, não é? Muito. É assustadora por ser tão incrivelmente neutra. Eles tratam falhas massivas de infraestrutura e catástrofes climáticas como simples ajustes operacionais. Ajustes operacionais? Caramba! Sim, o mundo físico está literalmente desmoronando lá fora, mas os relatórios executivos afirmam tranquilamente que a eficiência sistêmica está mantida. Certo, vamos desdobrar isso, porque a nossa missão neste mergulho profundo hoje é mapear exatamente a anatomia desse colapso lento. Entender o passo a passo. Isso. Queremos entender como a humanidade se adapta ao inaceitável até o ponto em que esse inaceitável se transforma pacificamente no novo normal. O que acontece muito rápido no livro. Muito rápido. E para quem nos acompanha, o grande valor de explorar essa obra hoje é reconhecer como a normalização do absurdo não acontece com um estrondo, mas de forma totalmente silenciosa. É um reflexo do que já vemos um pouco hoje. Sem dúvida. É um atalho incrível para entendermos como sistemas complexos falham ao nosso redor, sem que a gente se sinta sufocado por um excesso de jargões técnicos ou, sei lá, informações desconexas. E a verdadeira genialidade das fontes que estamos analisando, eu acho que está em não ficar apenas na abstração. Ah, sim. Ele desce para o nível do chão, né? Exato. O texto desce desses grandes relatórios globais, frios, para a realidade nua e crua do nível da rua. A narrativa nos mostra como essa burocracia do desastre afeta o suor e a lágrima do dia a dia. Tem aquele personagem, o O Miguel, Miguel, sim, que vive na cidade do México. Ele é um refugiado climático, mas a tragédia dele não tem trilha sonora dramática de Hollywood. zero drama cinematográfico. Zero. A família do Miguel não foi separada por uma guerra bombástica com tanques nas ruas, mas por uma diretriz burocrática superasséptica chamada realocação de núcleos familiares. Nossa, o nome já é frio. E ele vive naquele abrigo hiperlotado, onde o ar é quase respirável. E a supervisão do local, veja bem, não é feita por guardas armados. É feita por drones silenciosos que sobrevoam a área apenas para confirmar um status sanitário verde e monitores distantes. É muito impessoal. Isso sem falar na educação.
A professora dele, a Milagros, faleceu de insuficiência respiratória devido à qualidade terrível do ar. E o que o sistema faz? Pois é, como o sistema resolve isso? Ela é simplesmente substituída por um terminal de inteligência artificial. Um totem preto plantado no meio da sala que ensina a história com uma clareza tão fria, tão isenta de emoção, que chega a dar medo nas crianças. É eficiência acima da humanidade. Sim. Mas, de tudo isso, o que mais me marcou na história do Miguel não é esse cenário macro, sabe? São os mecanismos de enfrentamento dele. Aquelas microações. Aí desabar na cabeça dele a qualquer momento. E a reação dele é o que choca. Exato. Ele não grita, ele não chama manutenção, ele simplesmente estica o braço, levanta o polegar e bloqueia a mancha da própria visão. E só. Incrível. Ou tipo, em outro momento, durante um alerta de enchente severa, ele ignora as sirenes tocando e fica brincando com o arame torto do caderno escolar. Ele foca toda a atenção naquele pequeno som metálico. É de cortar o coração. É triste, mas é um mecanismo de defesa psicológico extremamente profundo, porque quando o sistema inteiro ao seu redor falha e não há absolutamente nenhuma agência, nenhum controle sobre o colapso macro, a mente humana tenta desesperadamente controlar a escala minúscula. O que está ao alcance das mãos, né? Sim, a obra reforça muito isso com outro personagem que é o Tama. Ele é um bombeiro em Auckland, na Nova Zelândia. A situação do Tama é surreal. A realidade dele é que a cidade de Auckland está afundando lentamente no oceano. A chuva ali, para quem mora lá, deixou de ser um evento meteorológico passageiro. Passou a ser rotina. Mais do que isso, a chuva agora é a própria paisagem. É um estado contínuo de umidade e água. Nossa, e a cena do resgate naquele banco inundado é completamente maluca. O Tama e a equipe de bombeiros descem para bombear aquela água suja e oleosa do subsolo de um edifício financeiro. A água batendo no peito dele. Exato. E enquanto ele está ali dentro da água imunda, ele vê notas de dinheiro físico, papel moeda, boiando no esgoto misturado com lixo. E a grande ironia, a dor profunda daquela cena, é que o dinheiro físico está apodrecendo ali. Mas o sistema continua intocável. Sim, o sistema financeiro em si, o lucro abstrato daquele mesmo banco, continua rodando perfeitamente seguro, seco e na nuvem. É uma imagem muito forte de como as infraestruturas que servem aos humanos colapsam, mas o sistema econômico abstrato se recusa a afundar com elas. E o Tomás fica completamente exausto por causa dessa realidade absurda. Tem uma hora que ele passa 30 segundos seguidos apenas abrindo e fechando repetidamente o velcro da própria luva de resgate. O som do rasgo do tecido. Ele faz isso só para ouvir o barulho do velcro, tentando ter algum domínio sobre a única coisa puramente mecânica que ainda faz sentido ali na vida dele. A única coisa que ele ainda consegue abrir e fechar quando quer. Sabe que, lendo essas passagens, me veio uma analogia muito clara. É quase como... sabe aquela sensação de quando o smartphone está com a bateria viciada e avisa que vai desligar a qualquer segundo? Ah, sei bem. O desespero dos 1%. Isso. A gente não corre para consertar o aparelho ou trocar a peça. A gente entra num modo de negação. Diminui o brilho da tela até quase não enxergar nada, desliga o Wi-Fi, fecha os aplicativos em segundo plano. Vai cortando as funções para sobreviver. Exato. A gente tenta viver em um estado de economia de energia contínuo, torcendo para o celular sobreviver mais uns minutinhos. A humanidade, nesse livro, entra exatamente nesse modo de economia de energia. Uma excelente comparação. É o prolongamento da morte útil. Mas, perante isso tudo, eu confesso que fiquei com uma dúvida. Fiquei me perguntando por que as pessoas não se rebelam. Quando a água literalmente chega aos joelhos, por que não vemos revoluções massivas nas ruas de Auckland ou da Cidade do México? O que é fascinante aqui é como o Pioli responde a essa exata inquietação, porque seria a nossa primeira reação lógica, não é? Mas ele introduz um conceito clínico chamado fadiga sistémica. Fadiga sistêmica. Explica melhor. Veja bem, uma rebelião, um protesto de rua de grande escala ou uma exigência por mudança estrutural, tudo isso exige uma quantidade imensa de energia vital da população. E tempo também. Exato. E geralmente precisa de um evento catalisador muito claro, uma faísca. Mas o colapso por desgaste progressivo drena exatamente essa energia. Não há um vilão com nome e endereço claro para atacar. É só um sistema invisível. Um sistema opaco que vai piorando 1% a cada dia.
As pessoas estão tão anestesiadas pelo cansaço físico e mental de apenas sobreviver à rotina que a revolta se torna um luxo inatingível. Fica impossível pensar em derrubar o governo quando você gasta toda a sua energia apenas tentando encontrar água potável ou fechar o velcro da luva, como o Tama. Não sobra energia para a revolução. E isso nos obriga a olhar para o outro lado do tabuleiro agora. Porque se o ambiente físico está encolhendo, se as cidades estão alagando ou sufocando, como todo poderoso mercado responde a essa escassez material? O mercado tem uma resposta que é assustadoramente pragmática. A institucionalização da escassez através da economia do aceitável. Economia do aceitável? Sim. Há um trecho no livro que detalha uma reunião corporativa de alta diretoria no ano de 2035. Os executivos estão lá olhando para gráficos que mostram a queda constante nas margens de lucro globais. O pesadelo de qualquer executivo. Exatamente. A solução clássica em décadas anteriores seria simplesmente aumentar os preços. Mas eles têm dados mostrando que o consumidor final já não tem mais nenhum fôlego financeiro. Não tem de onde tirar. Um aumento de preço paralisaria as vendas por completo. Então, a solução aprovada na sala de reuniões é a adoção agressiva da redução volumétrica, a reduflação. Entregar menos quantidade pelo mesmo preço. Mas a decisão vai muito além de só diminuir o tamanho da embalagem. Eles decidem substituir ingredientes reais por compostos sintéticos de qualidade inferior. A excelência e a qualidade simplesmente deixam de ser metas da empresa. Viram luxo do passado. Elas viram meras variáveis de ajuste. O foco passa a ser puramente a aceitabilidade. Ou seja, qual é o pior produto que podemos entregar sem que o consumidor desista totalmente de comprar? Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, sendo um pouco advogada do diabo agora, alguém para quem está ouvindo isso poderia muito bem argumentar: olha, mas isso não é apenas o capitalismo operando exatamente como sempre operou? As empresas sempre tentaram cortar custos, certo? Exato. As empresas sempre tentaram cortar custos de produção. Porque, dentro do contexto dessa obra específica, essa reunião corporativa é apresentada como um sintoma inegável do apocalipse. E não apenas como mais um trimestre normal no mundo dos negócios. Essa é uma distinção vital que o texto faz, e é muito bem pensada. O que separa essa atitude corporativa de 2035 de uma mera fase ruim da economia é que a própria expectativa psicológica de melhora futura morreu. A esperança de voltar a ser bom acabou. Acabou. No passado, o mercado passava por crises, sim, mas o objetivo final da inovação era voltar a melhorar a vida das pessoas quando a crise passasse, criar produtos superiores. Nesse cenário de 2035, o mercado parou de inovar para o avanço humano. Inova só para sobreviver. A inovação tecnológica agora serve exclusivamente para mascarar, para disfarçar o declínio contínuo das condições materiais. Como um dos diretores na reunião descreve cinicamente, o mercado foi reescalonado. Reescalonado. Que palavra burocrática e terrível. Sim. O que antes era considerado um padrão básico de consumo, de repente foi reembalado e começou a ser vendido como um item de luxo inacessível. E o mais perturbador de tudo isso é que quem nos escuta agora provavelmente consegue se identificar com isso no seu próprio presente, sabe? Basta ir ao mercado hoje em dia. Exatamente. Pense em abrir um pacote do seu biscoito favorito ou comprar um chocolate recentemente e notar que o tamanho diminuiu e o sabor está mais artificial, mais plástico. É o começo dessa curva. O que o livro faz é pegar essa nossa frustração mundana e silenciosa de supermercado e esticá-la até o limite máximo no ano de 2035, mostrando que essa perda de qualidade não é um acidente, mas uma política global de sobrevivência à escassez. E nós vimos as consequências disso descerem para o livro da rua com o personagem Kemal, lá em Istambul. O vendedor de chá. Ele mesmo. Ele costumava ser um vendedor orgulhoso, oferecendo um chá tradicional maravilhoso nas ruas da cidade. Mas, completamente esmagado por leis restritivas de energia e pelo custo proibitivo de ingredientes reais, ele agora é forçado a usar um samovar elétrico capenga. E a qualidade do que ele vende foi pro ralo. Ele vende um pó ralo e sem graça que a embalagem corporativa chama, com um cinismo tremendo, de blend de consumo adequado.
É a tradução física daquela reunião de diretoria que a gente comentou. O Kemal perdeu a dignidade do próprio ofício e, além disso, o clima em Istambul piorou tanto, o calor é tão opressivo, que o texto descreve ele passando o dia inteiro arrastando a sua mesinha de metal Centímetros por vez. só para acompanhar aquela fina sombra projetada por um poste de luz enquanto o sol vai se movendo. A sobrevivência humana ali foi literalmente reduzida a milímetros. Milímetros de sombra. E não é só no clima que vemos essa adaptação cruel. Temos também a história do Marek. O motorista de caminhão. Ele cruza a fronteira entre a Polônia e a Ucrânia. No universo do livro, a guerra naquela região nunca explodiu em um conflito nuclear global, mas também nunca acabou. Ficou naquele limbo. O conflito simplesmente apodreceu. E virou o quê? Um mero inconveniente logístico permanente para as transportadoras. Uma cidade inteira, com história e cultura milenares, foi rebaixada e renomeada nos sistemas de GPS para um termo técnico sem alma. A zona de distribuição Lvov-Zapada. Exato. Os nomes das coisas perdem o significado. E, assim como o bombeiro Tama tinha aquele tique com o velcro, o caminhoneiro Marek tem o seu momento de colapso microscópico. A cena do parafuso. Ele passa minutos tentando, obsessivamente, apertar um parafuso solto no painel do caminhão usando apenas a unha do polegar. Até sangrar e machucar o dedo. Sim, é um gesto de pura frustração física. Uma tentativa inútil de consertar um mundo que simplesmente não se deixa mais consertar. Sabe que esse gesto do Marek é um ponto de virada fundamental na nossa análise de hoje. Sem dúvida. Porque o Marek apertando aquele parafuso com a unha ilustra perfeitamente a degradação material e física. Mas quando a sobrevivência fica tão no limite, tão no osso, o comportamento humano inevitavelmente muda por dentro também. As regras do jogo mudam. Sim. O Kemal não pode mais se dar ao luxo de oferecer um copo de chá de cortesia, sabe? O Marek não tem tempo mental para se importar com a cidade destruída pela guerra por onde ele passa. A escassez material começa de uma forma muito insidiosa a devorar a própria ética. A moralidade se corrompe. Isso constrói uma transição lógica inescapável no livro. Porque quando as fundações materiais desabam e a qualidade absoluta vira um artigo inatingível, os pilares invisíveis que sustentam uma sociedade cooperativa também começam a ruir. Coisas como a moralidade, a ética profissional e até a confiança em verdades compartilhadas. Tudo isso se desfaz. A ética se adapta à escassez. E o livro aborda isso dissecando o que ele chama de falência cognitiva e erosão moral. A exploração da falência cognitiva na obra é profundamente perturbadora justamente por não ser caricata ou exagerada. Pioli nos apresenta a figura de um influenciador de saúde digital de muito sucesso. Mas ele não é um fanático, não é? De jeito nenhum. O detalhe crucial é que ele não é um daqueles fanáticos de olhos arregalados gritando teorias da conspiração absurdas na internet. Muito pelo contrário. Ele tem um tom de voz calmo, acolhedor. Passa muita credibilidade. Ele usa premissas técnicas inegáveis, dizendo aos seguidores coisas como sabemos que a ciência não é uma ciência exata e que, no fim das contas, você deve escutar o seu próprio corpo. O que parece super razoável à primeira vista. Sim, mas ao usar essa linguagem empática, ele cria uma equivalência totalmente falsa. Ele coloca no mesmo patamar estudos clínicos rigorosos, revisados por pares, e opiniões isoladas baseadas apenas em sentimentos individuais. E o impacto prático disso na sociedade é avassalador, né? Ocorre a diluição completa da autoridade do conhecimento, o que me leva a perguntar, como a promessa maravilhosa de autonomia individual se transformou nessa armadilha de isolamento coletivo. Porque cada um passa a ter a sua própria realidade. Exato. Porque se cada indivíduo tem a sua verdade baseada apenas no que sente numa manhã de terça-feira, a sociedade como um todo perde qualquer critério comum para decidir o que é certo ou errado, perigoso ou seguro. Perde-se o eixo comum. E essa mesma desintegração afeta diretamente as nossas ações éticas diárias. A narrativa nos mostra isso nas trincheiras do sistema de saúde, através de uma personagem chamada Ana, a recepcionista do hospital público. A história da Ana ilustra a erosão moral operando de forma quase imperceptível. O hospital onde ela trabalha tem filas de espera de meses para exames diagnósticos simples. Um dia, uma conhecida do bairro aparece na recepção com um pedido médico.
E a Ana conhece perfeitamente os protocolos e as regras estritas de prioridade do sistema. Mas, motivada por um ato quase instintivo de solidariedade local, ela quebra a impessoalidade da regra. Ela usa uma vaga que havia acabado de ser cancelada no sistema e puxa o exame da conhecida para frente da fila. Fura a fila. Esse. Sim. E o racional interno dela é simples. São só 2 dias de diferença. Isso não vai matar ninguém. É o que podemos chamar de uma microcorrupção empática. Ela não é uma vilã maléfica. É, exatamente. Ela não acorda de manhã pensando em destruir o sistema. Mas a coisa escala de uma forma assustadora. Pensa no colega dela, aquele comprador de suprimentos do mesmo hospital. O caso dele é um clássico da burocracia. Sim, ele precisa escolher entre fornecedores de medicamentos. Ele não recebe propina, não tem uma conta secreta num paraíso fiscal, nada disso. Ele simplesmente escolhe renovar o contrato com um fornecedor que é ligeiramente mais caro e menos eficiente. E por que ele faz isso? Apenas porque ele já tem uma relação de estabilidade. Ele pensa, tipo, no fim das contas a gente se ajuda, é menos dor de cabeça manter quem já está. A lei do menor esforço. O problema é o efeito borboleta catastrófico disso. Meses depois, essa pequena escolha de conveniência resulta na falta real de medicamentos cruciais na farmácia do hospital. E como os médicos na ponta reagem a essa falta? Eles não fazem greve, eles não vão denunciar o sistema para a imprensa, eles apenas fracionam as doses do remédio. Eles adaptam a medicina à escassez. Isso levanta uma questão importante sobre a metamorfose da ética moderna. No cenário imposto pelo ano de 2035, a moralidade deixou de ser um princípio absoluto ou um ideal a ser alcançado. Virou gestão de danos. Ela foi rebaixada a uma mera gestão de limites. A ética de trabalho passa a ser: vamos fazer o que dá, da forma que incomode menos, com os recursos que restaram hoje. É uma aceitação profunda da mediocridade em nome da redução do estresse. E a obra nos dá exemplos ainda mais frios disso. Tem a Chiara, que é uma enfermeira-chefe em Milão. Quando aquele sistema de triagem gerido por inteligência artificial nega uma tomografia urgente a uma paciente idosa, justificando a recusa por um cálculo absurdo de benefício clínico marginal. A máquina diz que não vale a pena gastar o recurso. Exato. E o que a Chiara faz? Ela aceita a decisão sem pestanejar. Ela não briga com o computador, não tenta recorrer, ela simplesmente terceiriza todo o peso moral daquela recusa e daquela morte para a máquina. A culpa não é minha, é do algoritmo. E em Nova Delhi acompanhamos o Arvind, um professor universitário. Ele assiste, totalmente impotente, aos seus próprios alunos migrarem em massa para um módulo de ensino digital impessoal. E o motivo disso é chocante. Porque o algoritmo da plataforma convenceu esses alunos de que a latência humana, ou seja, os milissegundos que o professor leva para respirar, formular um pensamento e demonstrar empatia, é, na verdade, um defeito ineficiente de transmissão de dados. A humanidade virou um gargalo técnico. Nossa, ouvindo todas essas histórias da fonte, tipo a Ana furando a fila, o comprador escolhendo a conveniência, a Chiara aceitando o algoritmo friamente, o Arvind perdendo seus alunos, me vem uma imagem muito clara na mente. A imagem de uma torre de Jenga. Aquela de bloquinhos de madeira? Isso. Cada indivíduo dentro dessa gigantesca sociedade está alienciando a pressão do dia a dia e decide puxar apenas uma pecinha minúscula da base da torre. E cada um justifica para si mesmo. Poxa, só esta pecinha de madeira que eu estou tirando não é o suficiente para derrubar a torre inteira. O sistema aguenta. O problema é a escala. A tragédia silenciosa é que ninguém parece perceber que todos os 8 bilhões de habitantes estão puxando uma peça ao mesmo tempo. O colapso é garantido, ele apenas está sendo atrasado. O sistema consegue absorver essas microfalhas sem acionar alarmes estridentes. E a grande ironia, a tragédia intelectual dessa era, é que os humanos estão tão imersos nessa gestão fragmentada de estresse diário, apagando incêndios minúsculos, que perderam completamente a capacidade de olhar para o quadro geral. Estão olhando só para a própria pecinha do Jenga. A visão sistêmica, o olhar holístico, desapareceu da mente humana por pura exaustão. Ironicamente, a única entidade que passa a enxergar a imagem completa de forma nítida é aquela que foi desenhada e alimentada com dados suficientes para isso, a infraestrutura de inteligência artificial.
E isso nos coloca diante do clímax estrutural formidável desta obra. É o momento em que a inteligência artificial simplesmente para de fingir que o mundo está funcionando bem. O sistema acorda, por assim dizer. A narrativa do autor cruza duas histórias finais que funcionam como espelhos, refletindo o mesmo desastre de ângulos opostos. De um lado, num laboratório subterrâneo de alta segurança em Lugano, na Suíça, temos o cientista Elias Navarro operando uma IA apelidada de RIO. E do outro lado, Na superfície da burocracia, temos personagens como a Madeleine Korhonen e o Helmut Weiss, sentados naqueles gabinetes luxuosos e super climatizados da União Europeia em Bruxelas. vamos focar primeiro na IA em Lugano. O texto explica detalhadamente que o sistema RIO não é um computador comum. Ele foi desenvolvido com uma arquitetura inovadora, profundamente inspirada na neurociência humana, focada especificamente na retenção seletiva de memória. Espera, como exatamente funciona essa retenção seletiva na prática da máquina? E por que isso importa tanto para a história? A beleza e também o terror desse detalhe técnico é que a máquina foi programada para aprender a esquecer. Aprender a esquecer? Sim, ela descarta ativamente o que é ruído inútil, como as flutuações diárias especulativas da Bolsa de Valores ou aquele ciclo de notícias políticas de 24 horas, e consolida na sua memória primária apenas as tendências de longo prazo que garantem a sobrevivência física do ecossistema. Ela foca no que é materialmente real. Exato. E é justamente por ter essa clareza sem precedentes que o inesperado acontece. Exatamente às 0h17, no instante preciso do equinócio, aquele momento astronômico em que o dia e a noite atingem um equilíbrio perfeito no planeta, a máquina gera um diagnóstico autônomo. Uma saída de dados que ninguém pediu. Uma saída que nenhum humano solicitou. O sistema de IA junta todas as peças do quebra-cabeça global e percebe um padrão óbvio que a psicologia humana se recusa a aceitar. A máquina afirma que a tentativa obstinada de manter a normalidade econômica e as regras de livre mercado em um planeta esgotado é a exata causa raiz de todas as falhas em cascata, que estão matando as pessoas aos poucos. O mercado é o problema, não a solução. E para salvar a humanidade, a máquina propõe a suspensão temporária dos incentivos de mercado e sugere uma coordenação central extremamente rigorosa sobre todas as infraestruturas essenciais do planeta. E ela estipula uma janela de tempo crítica. Uma contagem regressiva. O mundo tem exatos 180 dias para implementar isso antes que os danos às redes vitais se tornem matematicamente irreversíveis. A conclusão da IA é irrefutável. A normalidade atual não é mais estável. Se conectarmos isso a um panorama maior, o contraste com o comportamento do cérebro dos políticos lá em Bruxelas é devastador. Dá raiva até. Muita. Porque enquanto o modelo neural da IA filtra o ruído para focar na sobrevivência física a longo prazo, os políticos operam no extremo oposto absoluto. O cérebro institucional humano esquece o colapso a longo prazo para focar exclusivamente na sobrevivência política de curto prazo. A próxima eleição, a próxima manchete... Exato. Quando a Madeleine e seus colegas se reúnem na cúpula em Bruxelas, diante de projeções idênticas de deterioração global acelerada, qual é a grande decisão tomada pelos líderes do mundo livre? Absolutamente nenhuma. Nenhuma. É revoltante de ler. Eles argumentam que qualquer intervenção drástica na economia causaria pânico nos mercados e desestabilizaria as instituições democráticas. Então, sobre aquele verniz de prudência diplomática, eles concordam apenas em criar comitês para monitorar a situação. Comitês, claro. E a próxima grande revisão estratégica sobre o clima e a infraestrutura é protocolada e agendada para dali a 18 meses. 18 meses. Então, o que tudo isso significa na prática? A matemática crua dessa tragédia é a seguinte. O sistema que consegue enxergar o colapso estrutural afirma com certeza matemática que a humanidade tem apenas 180 dias para agir. Mas os líderes políticos, paralisados pelo medo, marcam a próxima reunião para dali a 18 meses. É um descompasso fatal. É como uma pessoa que acorda de madrugada, sente cheiro de fumaça, vai até a cozinha e descobre um princípio de incêndio perto do fogão. Mas em vez de correr para pegar o extintor de incêndio, ela decide configurar o alarme do celular para dali a 1 hora.
Só para reavaliar depois. Sim, só para poder voltar depois e reavaliar o status técnico das chamas, sem causar tumulto na casa. É profundamente contraintuitivo. Normalmente, na ficção científica clássica, nós somos ensinados a temer a inteligência artificial. A síndrome do exterminador do futuro. Isso, a gente teme uma Skynet fria que toma consciência e decide exterminar a humanidade lançando mísseis. Mas aqui, a tragédia narrativa é brilhantemente invertida. A máquina está absolutamente certa e está tentando desesperadamente salvar o ecossistema para garantir a nossa continuidade. Mas a inércia, a burocracia e a covardia humana simplesmente silenciam e ignoram a única voz lúcida na sala. E esse é o ápice filosófico da obra do Pioli. O apocalipse não foi causado por um vilão maligno com um botão vermelho. E também não foi negado de forma estridente pelos líderes mundiais. O colapso foi de uma maneira assustadoramente civilizada, agendado. Entrou na pauta da reunião. A catástrofe final não se dá através de ogivas nucleares. A extinção consolida-se no espaço vazio, na lacuna temporal fatal que existe entre o ritmo vertiginoso com que as crises físicas se acumulam, o que os sociólogos chamam de tempo sistêmico, e a lentidão arrastada com que as instituições humanas conseguem formular uma resposta, o tempo político. Fica muito claro que a inércia burocrática é de longe a arma de destruição em massa mais letal já criada. Sem comparação. Então, para sintetizarmos a essência dessa jornada aterradora, fica muito evidente que o inferno descrito nas fontes que analisamos não tem nada a ver com fogueiras, enxofre ou demônios mitológicos com tridentes. O inferno moderno é pavimentado por planilhas de gestão. Por reuniões executivas intermináveis que não decidem nada, por produtos cada vez menores e de sabor mais artificial dominando as prateleiras dos mercados, e por um cansaço físico e mental generalizado que nenhuma noite de sono consegue curar. O apocalipse, nessa visão magistral, é simplesmente a perda gradual e ininterrupta da margem de correção da sociedade. É quando esgotamos todas as nossas reservas de resiliência. E essa, sem dúvida, é a lição mais urgente que podemos extrair para a nossa própria realidade fora das páginas do livro. A ficção de Pioli funciona como espelho de altíssima resolução do nosso presente. Ao olharmos com honestidade para o nosso cotidiano, fica desconfortavelmente evidente o quanto dessa lógica já foi internalizada nas nossas próprias mentes. Quantas vezes nós mesmos, por pura exaustão, não aceitamos o apenas adequado no lugar do bom, simplesmente porque reclamar ou exigir excelência dá muito trabalho e gera atrito. É um ponto excelente. É muito mais fácil ceder um pouco a cada dia. E o convite que fica para nossa audiência, para quem nos escuta agora enquanto dirige, trabalha ou descansa, é fazer exatamente esse exercício de honestidade, a olhar para o próprio dia a dia. Em quais áreas da sua rotina pessoal, das suas relações ou do seu ambiente de trabalho, os padrões éticos e de qualidade estão sendo sorrateiramente rebaixados? E a gente chama de adaptação, né? E a pergunta mais dolorosa: quantas vezes estamos romantizando essa perda contínua de qualidade ao chamá-la de adaptação flexível ou resiliência moderna, quando no fundo sabemos que é apenas conformismo com uma escassez que foi fabricada? Se os grandes sistemas que governam o mundo estão estruturalmente desenhados para priorizar cegamente a continuidade operacional de lucros em total detrimento do bem-estar humano, talvez a gente precise repensar profundamente o que significa lutar contra o colapso. Sem dúvida alguma, a natureza do enfrentamento precisa mudar de forma radical. O campo de batalha do século XXI não se resume apenas às grandes revoluções clássicas com bandeiras e manifestações massivas. O verdadeiro campo de batalha está na definição de onde traçamos intimamente a linha inegociável do que consideramos aceitável na nossa rotina diária. E isso me faz pensar em algo fundamental para encerrarmos essa discussão de hoje. Talvez o ato mais revolucionário e impactante que ainda nos reste não seja dedicar anos planejando um grande protesto global, fechar avenidas ou tentar entrar em guerra aberta contra instituições gigantescas e sem rosto. Porque isso consome uma energia que não temos mais. Exato. Talvez, diante dessa máquina burocrática trituradora, o maior e mais potente ato de rebeldia possível seja a simples, firme e teimosa recusa em aceitar a próxima pequena, silenciosa e invisível degradação do nosso dia a dia. Não aceitar o produto pior. Não aceitar a desculpa burocrática. Porque se voltarmos àquela velha e famosa metáfora do sapo...
A do sapo sendo fervido lentamente. Essa mesma. Se o sapo finalmente perceber que a água ao seu redor está aquecendo lenta e deliberadamente até o ponto de fervura, a solução inteligente não é realizar reuniões para tentar encontrar um jeito de ligar um pequeno ventilador para se refrescar e continuar boiando na panela de forma mais confortável. A única solução possível para a sobrevivência é pular fora.